Que você não quer ir pra pré-Libertadores, isso aí todo mundo já sabe, né? A gente não quer ir, não quer que o Fluminense vá. Mas pode acontecer. Agora, você sabe o porquê que a gente não quer ir? Quais times vão estar lá? Enfim, o cálculo para não ir, você sabe de qual. É a gente ganhar, o Red Bull Bragantino perder ou empatar pro Inter. Mas e quais adversários a gente pode ver na pré-Libertadores? É isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo também. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. A gente vai dar uma olhada nos possíveis adversários para o caso do Fluminense não jogar a fase de grupos nessa temporada, na Libertadores 2022. E ver que é melhor a gente forçar sim para ir para a fase de grupos, porque tem alguns adversários bem chatinhos aqui. Vamos lá. Explicaçãozinha rápida. São 3 fases de pré-Libertadores, tá? A pré-Libertadores começa com uma fase 1 com só 6 times. Não tem times nem do Chile, nem da Colômbia, nem do Brasil, nem da Argentina nessa primeira fase. Desses 6 times passam 3. E aí, esses 3 vão para a segunda fase, que é onde os times brasileiros, onde o Fluminense entraria, caso vá para a pré-Libertadores. Formam 16 times ali, né? 13 entram nessa fase, 3 vêm da anterior. 16, sobram 8 e ainda tem mais uma fase. Tem a terceira fase da pré-Libertadores. De 8, vão sobrar 4, que são os 4 que vão para a fase de grupos. Ou seja, vão entrar ao todo 19 times e vão sair só 4. E além de tudo, ainda tem questões de sorteio. Então, vamos ficar de olho aqui no que pode acontecer. Tem alguns países que ainda não estão 100% definidos ainda, mas a gente já tem uma noção. E a gente começa esse giro lembrando, no Brasil, além de Red Bull Bragantino e de Fluminense, que foram 2 times que eu citei, Ceará, América Mineiro, São Paulo, Santos, Atlético Goianiense, Internacional, todos esses podem ir para pré-Libertadores. Então não adianta nem a gente fazer a conta aqui, né? Mas vamos lá. Sobre a pré-Libertadores da Argentina, vindos da Argentina. Bem, a Argentina só manda um representante que também entra nessa segunda fase, junto com o brasileiro. E vai ser ou Boca Juniors ou Estudiantes. Eu vou repetir. Ou Boca Juniors ou Estudiantes. Tem final hoje, nesta quarta-feira. Final da Copa da Liga de 2020 deles lá, até um negócio meio maluco. Que é entre Talleres e Boca. Se der Talleres nessa final, o Boca vai brigar com o Estudiantes pela última vaga direta. Né? Tá 1 ponto atrás e falta um jogo. E se der Boca Juniors, aí o Estudiantes já tá garantido na pré-Libertadores. Ou seja, assim, considerando que é o Boca Juniors, o Estudiantes também não é, nossa, que tranquilo, não. Torce pro Boca ganhar a merda desse jogo com o Talleres logo e deixa o Estudiantes vir pra pré, né? É menos mal do que em relação ao Boca, apesar de ter ali aquela brincadeira da freguesia, né? Ou seja, da Argentina é Boca ou Estudiantes. Na Bolívia, quem vem da Bolívia? Pensou em Bolívia, você já até faltou o ar, né? Já pensou em altitude. Bem, a Bolívia, ela tem uma vaga para aquela primeira fase, que é onde o Fluminense não jogaria, né? E tem uma vaga já para a segunda fase, que é onde o Fluminense entra. Tá tudo indefinido, lá tá pontos corridos e tá faltando uma rodada só que acontece nesse fim de semana, dia 10, 11 e 12 de dezembro. Mas a gente já dá para ter algumas noções, assim, mesmo faltando uma rodada. O Bolívar deve vir para pré-Libertadores mesmo. Tá disputando Bolívar, Royal Paris e Oriente Petroleiro. Estão ali separados por 2 pontos. Bolívar tá 2 pontos à frente. E eles disputam uma vaga só. Ou seja, o Bolívar tá 2 pontos na frente. Se ele ganhar, ele garantiu essa vaga para pré-Libertadores. Lembrando que o Bolívar tem 3.600 metros de altitude, enquanto os outros 2 times não têm uma altitude significativa, jogam ali em Santa Cruz de la Sierra a 400 metros ali em cima do nível do mar, altitude de São Paulo, por exemplo. Deve dar Bolívar, é bem provável que dê o Bolívar. E aí, assim, Bolívar seria chatíssimo. Ele vai para a primeira fase, ainda, né? Não é na segunda fase que a gente entra, mas 4.000 metros, por mais que o Bolívar não seja um time de futebol boliviano, não é, meu Deus... Mas 4.000 metros é chatíssimo de se jogar no mata-mata. Você joga a primeira lá, faltou ar, não sei o que, tomou 3-0, tem que vir fazer 3-0 aqui, meu amigo, com cera e etc. Enfim, então deve vir o Bolívar. E a outra vaga que eles têm, eles estão numa disputa, né? O 4º, 5º e o 6º, por esse 4º lugar aqui, que é essa disputa que eu citei. E eles estão numa disputa também dos 3 primeiros para ser campeão. Só que o terceiro vai para pré-Libertadores. E hoje esse terceiro é o Always Ready,
que é aquele time que jogou no grupo do Internacional e que joga em... o nome da cidade, né? Em El Alto. O nome da cidade já é No Alto. Então, assim, são 4.100 metros a nível do mar, acima do nível do mar. Esse daí, se Bolívar já é ruim, que joga 3.600, imagina esse a 4.100, é absurdo. Hoje o Always Ready é o terceiro lugar, mas falta uma rodada, eles estão separados ali por 2 pontinhos, e pode vir tanto o The Strongest, que é de La Paz e que joga a 3.600, igual a do Bolívar, ou o Independiente Petroleiro, que é um time surgiu há muito tempo, não joga Libertadores e tal, que joga a 2.700 metros acima do nível do mar. Ou seja, da Bolívia vem altitude. É o mais provável que venham 2 times de altitude, talvez alguns até com altitude muito agressiva. Bem, última rodada nesse final de semana já decide tudo. Do Chile já tá tudo definido, tá? Eles têm 2 vagas, as 2 vagas já entram na segunda fase, e vem o Audax Italiano, que foi terceiro no campeonato chileno, é de Santiago, ou seja, na viagem também não é tão absurda, e o Everton de Vinha del Mar, que foi vice-campeão da Copa do Chile, só que como o Colo-Colo já tinha vaga na Libertadores e ganhou a Copa do Chile, lá a vaga da Copa vai pro vice-campeão da Copa. E aí o Everton de Vinha del Mar conseguiu a vaga também. Então esses 2 times, Audax Italiano e Everton, entram ali na segunda fase da Libertadores, né, da pré-Libertadores. Não, esses não ameaçam muito, assim, óbvio, todo time é traiçoeiro, eu não sei quem é o melhor jogador do Everton, mas de nome, enfim, não é um time a qual o Fluminense deva temer e tal, né? La Calera também não deveria, mas era outra fase, vamos lá. Então, Everton e Audax Italiano do Chile. Colômbia, a Colômbia também tem 2 vagas, as 2 vagas já direto para a segunda fase. E assim, nossa, o regulamento do campeonato colombiano, só Jesus. Mas vamos lá, tá? É muito provável, tá praticamente definido, que o Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores, vai pra pré-Libertadores. Assim, tá, esse é o que tá quase cravado. Vai. É o Atlético Nacional. E o outro pode vir de vários lugares diferentes, que tem um negócio de tabela anual, mas tem a reclassificação da final. Meu amigo, a FERJ tem que fazer curso com a Federação Colombiana. Hoje, os favoritos para vir na segunda fase são Deportivo Cali, de Cali, e Milionários, né, de Bogotá. Assim, enfim, a Colômbia é o que não dá para saber muito. Os 3 times aí, na verdade, têm um problema. O futebol colombiano tá passando por uma crise gigantesca. Então, o Atlético Nacional, por exemplo, de Medellín, que é gigante e tal, há muito tempo não faz participações boas. A gente viu o que foi em 2019, por exemplo, aquele time nosso de 2019, enfiando 4 neles aqui. O futebol colombiano são 3 times tradicionalíssimos, um que é bicampeão da Libertadores, o Atlético Nacional. Você tem Deportivo Cali, Milionários, mas nenhum, de fato, além da torcida absurda que a Colômbia tem, nenhum desses, de fato, é um time que chega com uma banca pra poder, meu amigo, esse é o time que vai dificultar tudo. Enfim, são times grandes, gigantes, mas que de momentos péssimos. Mas não dá pra ter certeza ainda, provavelmente vem Atlético Nacional, Deportivo Cali e Milionários, 2 desses 3 é o que deve vir. Do Equador, como é que tá no Equador? Bem, do Equador, ele tem uma vaga pra primeira fase, sem brasileiros, e essa vaga é do Barcelona de Guayaquil. Entra na primeira fase lá. Teria que passar um mata-mata pra pegar um brasileiro. Quem entra na segunda fase é a Universidade Católica de Quito, que é aquela que a gente pegou na Sul-Americana de 2018. Pegou na Sul-Americana de 2018 e enfiou 4-0 na ida aqui. Bem, o Barcelona, obviamente, é um bom time que impõe respeito. Lá, os 2 que vão para direto é Del Valle e Emelec, estão jogando a final do campeonato equatoriano. O Barcelona de Guayaquil eliminou a gente. Ah, mas é o Barcelona... a gente ficou puto que foi eliminado pelo Barcelona e não pelo River Plate. Mas o Barcelona jogou bola, a gente viu. Foi um dos melhores times da Libertadores, inclusive. É chatinho. O Barcelona tá no grupo dos chatos aqui. A Universidade Católica tem a questão da altitude, né? Não é um time de muita tradição e tal, mas a gente viu também o que acontece quando pega um time de altitude, assim, igual o Quito, de 2.700, jogando primeiro aqui. Fez um bom resultado em 2018, meteu 4-0, o jogo lá foi bem tranquilo, a gente até ganhou. Só impõe algum respeito pela altitude mesmo. Paraguai tá definido também. O Olímpia joga a primeira fase e o Guarani
joga a segunda fase. Então vem um campeão da Libertadores, né? O Olímpia tri ou bicampeão? Agora eu fiquei na dúvida, vou dar pausa aqui. Tri. Ganhou São Caetano, inclusive, no terceiro, né? O Olímpia joga a primeira fase, o Guarani joga a segunda fase. Times paraguaios também não estão numa fase muito boa. O Olímpia, por exemplo, fez uma péssima Libertadores. Péssima não, porque passou de fase, né? Mas fez uma Libertadores muito, muito ruim em 2021. E ainda assim conseguiu chegar às quartas de final, né? Então, time grande é chato pegar time grande. Já o Guarani costuma aprontar pra cima de brasileiros. É bom a gente abrir o olho. Esse aqui é mais no quesito abrir o olho. Estamos fechando agora. Peru. Já tá definido também. Na primeira fase vai entrar a Universidade César Vallejo, que é de Trujillo, não tem altitude. Já pegou o Bahia, fez uma campanha ali de quartas de final numa Sul-Americana, mas é um time muito pequeno assim mesmo. Muito pequeno não, é um time pequeno do Peru. E, bem, não deve ser um problemaço pro Fluminense, tirando a viagem pra Trujillo. E o outro que entra na segunda fase é um time mais tradicional, mas também não vem, né, nossa, dando um medo gigantesco, que é o Universitário. Esse é de Lima, também não tem altitude. Enfim, a gente tem que ficar de olho no caso do Universitário, que é um time mais tradicional, mas ainda assim não vem de ótimas campanhas ou amedrontando mesmo, não. É um time mais tradicional do que bom no momento, né? César Vallejo e o Universitário, os dois times do Peru. Os dois times do Uruguai, que já estão definidos também. O Montevideo City Torque vai entrar na primeira fase. Esse time é bom a gente abrir o olho, porque é um time muito pequeno do Uruguai e que tem o apoio do Grupo City, é parceiro, mudou escudo, isso aí mesmo, tipo o New York, tipo o Manchester, tipo o Sydney, eu acho que é lá da Austrália. Montevideo City Torque, era o Montevideo Torque, virou City Torque. Entrou na primeira fase. E para a segunda fase, o time que já entra na fase dos brasileiros é o Plaza Colônia, um time muito pequenininho também do Uruguai. O futebol uruguaio tá numa crise absurda. Se eu falei do colombiano, meu amigo, o Uruguai tá absurdo de crise gigantesca. Enfim, são dois times assim, que sendo bem sincero mesmo, não metem medo nenhum. E os dois que vão pra fase de grupos direto do Uruguai, adivinha quem são? Nacional e Peñarol, obviamente. E por último, a Venezuela. Também tem dois times já classificados. Deportivo Lara entra na primeira fase e o Monagas entra na segunda fase. A mesma lógica, obrigação absurda do Fluminense passar por esses dois times caso os enfrente. Então, recapitulando tudo e fechando tudo. Quais times estão na pré-Libertadores? Vou por ordem de preocupação, ok? Na primeira fase, tem o Deportivo Lara da Venezuela, que não preocupa. E aí a gente tem que ficar de olho só no Montevideo Torque, né, no City Torque, porque tem a parceria ali do Grupo City, mas também é um nível muito baixo. E no César Vallejo também muito baixo o nível do peruano. E aí você tem Barcelona de Guayaquil e Olímpia do Paraguai, que foram bem até nessa Libertadores passada, né? Pelo menos de tabela o Olímpia foi bem, que inspiram cuidados. Esses times na primeira fase, garantidos. E na segunda fase, você tem aí times que, enfim, são um nível muito baixo também, como Monagas da Venezuela, Plaza Colônia do Uruguai, Audax Italiano do Chile e Everton do Chile. São 4 times que o Fluminense, se pegar, tem que eliminar. Mas aí vem as pedreiras, né? O Universitário, mais ou menos, mais pela história, mas o Guarani do Paraguai é chatinho. A Universidade Católica de Quito tem altitude. E, claro, os que ainda não estão decididos, que pra mim são os piores de todos. O representante da Argentina, que pode ser o Boca ou o Estudiantes. Esse daí, meu amigo, eu não quero pegar na pré de jeito nenhum. Desnecessário total pegar na pré. O Bolívar e o Always Ready, que são os prováveis de vir da Bolívia. Essa altitude, esse daí é aquele que a gente tem que jogar em casa e golear. Porque na altitude lá é desumano jogar naquilo lá. Então, assim, são aqueles que... Opa! Você fica naquele cuidado com medo mais da altitude do que provavelmente dos times. Apesar do Always Ready até ser um time mais organizadinho, né? Pelo que mostrou nessa Libertadores. Quase classificou, inclusive, em cima do Olímpia, né? E da Colômbia vem, como eu falei, 2 times provavelmente muito tradicionais, né? Atlético Nacional, Deportivo Cali e Milionários. Mas que o futebol colombiano não tá isso tudo. Não tá no nível do uruguaio, mas não tá isso tudo. Vai ser jogo chato, mas o Fluminense ainda entraria como favorito. Ou seja, a pré-Libertadores ela não tá dificílima. Mas, meu amigo,
pode pegar uma chave aí, ou com uma altitude muito chata, ou contra um time muito chato, um time colombiano, e a gente viu, por mais que tenha pegado o Santa Fé e o Junior de Barranquilla nessa temporada, a gente viu que foram jogos chatos, a gente ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1, mas foram jogos chatos, e no caso dos argentinos eu não preciso nem falar, né? Boca ou Estudiantes seria um mata-mata de nível de quartas de final, por aí você pegando na primeira fase ainda. Por isso, Fluminense, ganha e torce pro Red Bull pelo menos empatar com o Internacional pra gente fugir disso. Até a próxima, valeu.